Você já deve ter se perguntado, será que é possível calcular o intervalo de tempo que o meu código leva para ser executado? Ou seja, o intervalo de tempo de início e fim, desde quando eu dei o start nele até ele finalizar? Então é por isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que a gente pode fazer isso nos nossos códigos de Python. Seja basicamente para a gente monitorar esse tempo de execução que ele leva, para a gente simplesmente monitorar e mostrar na tela, ou seja também para a gente melhorar o nosso código para ver se a gente consegue reduzir esse tempo de execução. Depende muito do objetivo do seu projeto, tá? Mas basicamente no vídeo de hoje é isso que a gente vai aprender como que faz, legal? Antes de mais nada, eu sou o Felipe, o criador desse canal, e se ainda você não for inscrito nele e se esse conteúdo fizer sentido para você, clica no botãozinho se inscrever aqui embaixo, deixa seu like no canal, coloca seus comentários, seus feedbacks nos comentários aqui embaixo para que eu possa trazer conteúdo com mais qualidade, aquilo que realmente você quer ver, beleza? E também, óbvio, para suportar o meu canal, ainda mais nesse começo, é muito importante ter esse apoio de vocês. Beleza, gente? Agora sim, bora pro vídeo. Beleza, pessoal? Então, já estou aqui com a tela do PyCharm aberto. A gente vai usar essa ideia de Python hoje para fazer o nosso código. Se você ainda não sabe como instalar, não sabe o que é o PyCharm, enfim, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, você pode clicar. Inclusive é o último vídeo que foi postado no canal, onde eu te mostro como realizar a instalação do PyCharm, o que é o PyCharm e como você colocar as pré-configurações ali para você rodar o seu código e funcionar como planejado, beleza? Então, clica ali em cima, vai lá, assiste, se você ainda não tiver o PyCharm instalado, obviamente, e depois volta aqui para você continuar e poder aprender esse tutorial aqui desse vídeo, beleza? Então, se você já fez isso, então vamos prosseguir aqui. Beleza, então eu estou aqui com a pastinha do PyCharm aberta. Vou criar um novo arquivo e será o arquivo desta aula. Vou chamar aqui de tempo, chamar de cálculo tempo, sem acento, sem nada, no nome do arquivo. E vou importar a biblioteca que eu vou utilizar nesse caso, que é a biblioteca time, beleza? Se você precisar saber o que mais tem dentro dessa biblioteca, o que ela pode fazer, basicamente você escrever no Google time.documentation, ele vai trazer toda a documentação explicando diretamente do site do Python, mesmo oficial da organização do Python, em que ele te mostra exatamente todo o potencial dessa biblioteca, o que ela pode trazer para você de resultado. Beleza? Mas para o nosso caso vai ser basicamente para o cálculo de tempo de início e fim. Beleza? Então venho aqui e como que funciona? Quais são as etapas que a gente precisa fazer? Então, primeira coisa, importação das bibliotecas. Isso em praticamente 100% dos casos em Python a gente vai importar alguma biblioteca para facilitar o nosso projeto, beleza? Depois da importação vem o que? Dentro desse nosso projeto a gente precisa instanciar a variável início, que vai basicamente salvar ali dentro o tempo exato que começou a rodar o nosso código. Depois a gente precisa instanciar a variável fim, vai ser o fim do nosso código, vai salvar o tempo que ele terminou. Depois, eu estou só escrevendo aqui as etapas que a gente vai fazer para facilitar na hora que a gente vai resolvendo aqui para o seu entendimento também. Depois a gente vai instanciar a variável delta, que basicamente vai ser o que? O fim menos o início, certo? Que vai ser as duas variáveis que a gente criou lá em cima. E depois a gente vai apresentar o tempo de execução na tela. Basicamente vai printar o nosso resultado aqui. Então, entre a variável início e a variável fim, entre essas duas etapas aqui, você pode colocar o que você quiser que ele execute, que basicamente seria o bloco principal do seu código. Então, eu vou chamar aqui, ó, bloco principal do código. Ou seja, essa segunda parte, essa primeira parte aqui, ele vai ser responsável por calcular o tempo que o nosso código levou para ser exibido, para ser executado na tela, tá? E aqui no meio é o código principal, tá? Então, basicamente, o tempo que você calcular vai ficar em volta e o bloco principal do seu código fica no meio, beleza? Então, aqui no meio pode ser o que você quiser, tá?
Aqui no meu caso eu vou criar um código bem simples só para exemplificar para vocês, mas no caso de vocês podem ser o projeto que vocês precisarem. O que importa é manter o padrão dessas últimas 3 etapas dessa primeira etapa aqui. A parte do bloco principal do código varia conforme a sua necessidade. Beleza? Então, vamos lá. Já coloquei as etapas que eu preciso fazer, agora eu preciso instanciar essas variáveis e executar exatamente o que eu fiz aqui. Legal? Então, essa primeira etapa. O que eu tenho que fazer na primeira etapa? Eu preciso instanciar a variável início. Como que eu faço isso? Vou chamar de início. Início. Certo? Início vai ser basicamente o tempo início do código. Beleza? Bem intuitivo aqui, tá? Então, dentro da biblioteca time, a gente vai chamar time.time, abre e fecha parênteses, tá? Não precisa passar nenhum parâmetro ali dentro. Basicamente, o que ele vai salvar aqui é o tempo início que você começou a executar o seu código. Beleza? Isso aqui é copiar e colar na variável fim, só mudando o nome da variável. Legal? Então aqui ele vai salvar o tempo início e aqui ele vai salvar o tempo fim do seu código. Beleza? E o delta, como a gente já escreveu aqui em cima, variável delta, que é o nosso tempo de execução entre o início e o fim, esse intervalo, o delta vai ser o fim menos o início. Certo? Bem simples. E, por fim, o que a gente quer fazer? A gente quer apresentar esse resultado na tela, certo? E ele vai trazer esse tempo aqui para a gente em segundos, tá? Primeiro a gente vai rodar e ver como que ele vai apresentar esse resultado na tela e depois a gente formata se quiser formatar de alguma forma, beleza? Então, instanciei a variável início, bloco principal do código ainda vou deixar em branco, fim, instanciei a variável fim, instanciei a variável delta e printei a variável delta, tá? Bem simples. Eu estou levando um pouco mais de tempo para explicar para vocês, para ficar bem claro aqui, tá? Mas no final vocês vão ver que é bem simples o processo. Beleza? E aqui no meio vem o bloco principal do meu código. Eu vou executar aqui, ó. Eu vou colocar um código bem simples aqui no meio, só para ele calcular um delta ali pra gente. Beleza? Então o que eu vou pedir para ele fazer aqui, só para a gente poder exemplificar no nosso projeto aqui? Pedir para ele criar um arquivo. Tá? E o nome do arquivo vai ser arquivo.txt. Então ele vai escrever alguma informação dentro do meu arquivo txt só para a gente ver quanto tempo ele leva para criar o arquivo, salvar ali dentro a informação que eu quero e fechar esse arquivo. Tá? Então começo aqui com if open, daí o nome do arquivo que eu quero. Esse arquivo não existe ainda, tá? Ele vai criar esse arquivo. Eu quero abrir esse arquivo no modo de escrita, então w de write. Quero abrir esse arquivo e vou abrir ele como arquivo. Então, abrir arquivo.txt no modo de escrita como arquivo. E o que eu quero fazer com ele? Arquivo.write. O que eu quero escrever ali dentro desse arquivo? Quero escrever funcionou o meu código. Certo? Só para exemplificar e ver se fica legal. Quando a gente usa o método if, tá? Basicamente ele abre o arquivo, faz as informações, leva as informações ali para dentro que eu pedi, que está aqui dentro desse bloco, tá? Não esquecer desses 2 pontos e dessa indentação aqui que é importante, senão vai dar erro no seu código, beleza? E aqui dentro o que ele vai fazer? Ele vai escrever ali dentro, escreveu, fechou o arquivo, tá? Por isso que é importante usar esse método if aqui, porque se a gente não usar, ele pode deixar o arquivo aberto e travar o seu diretório e você não conseguir abrir, beleza? Então é bom usar esse formato aqui como eu utilizei também. Show, coloquei aqui dentro, então ele vai escrever ali dentro, se der tudo certo ele vai escrever ali dentro, vai fechar o arquivo e vai apresentar pra gente o tempo que ele levou para abrir o arquivo, escrever, funcionou o meu código e fechar. Beleza? Vamos executar aqui para ver se está funcionando. Clico com o direito do mouse em cima do meu código, em qualquer lugar dessa parte, e vem aqui, ó, rodar cálculo tempo, que é o nome do meu código lá de cima. Rodei, pode ver que foi super rápido, por isso que deu 0.0, tá? Mas se a gente vir aqui, abrir nossa pastinha, vai ter um arquivo aqui, ele vai criar dentro do mesmo diretório que está o seu script, tá? E clico 2 vezes em cima dele, ele vai abrir aqui do ladinho e vai mostrar o que está escrito lá dentro, tá? Se eu quiser ver, né, esse arquivo separado, eu clico com o direito aqui em cima, venho aqui em abrir em Explorer, ele vai abrir a pasta onde está esse arquivo salvo, aqui embaixo. Cliquei, está aqui arquivo.txt, abro o arquivo para ver se ele escreveu ali dentro e a gente vê que funcionou tudo certinho. Funcionou o meu código, que é basicamente o que eu pedi para ele escrever aqui dentro, né? Funcionou o meu código. Então,
realmente funcionou. Agora o que a gente precisa ver, a questão aqui, ó, ele levou 0.0 segundos, porque foi super rápido o que ele fez. Mas a gente pode fazer alguma coisa aqui para ele demorar um pouquinho mais. Então vou colocar aqui, ó, time.sleep, ou seja, ele vai aguardar o tempo em segundos que eu colocar ali dentro para ele vai rodar essa parte, vai aguardar uns segundos aqui dentro e vai continuar o meu código. Então eu vou pedir para ele aguardar aqui 5 segundos, tá? Perceba que isso aqui ele levou 0.0 porque meu código é super simples, tá? Então por isso que ele ficou 0.0. Mas no seu caso, pode ser que você peça uma requisição de algum sistema, que ele tem que entrar no banco de dados, fazer um acesso, e daí com certeza ele vai levar mais tempo, tá? No meu caso foi super rápido, porque é só abrir um arquivo, fechar e salvar informações lá dentro. Beleza? Então eu vou pedir para ele abrir o arquivo, escrever essas informações, aguardar 5 segundos, fechar o arquivo e finalizar o meu código. Beleza? Então, fazendo isso, com certeza esse delta aqui vai aumentar o tempo ali. Beleza? Então eu vou rodar aqui novamente, ele vai executar o que ele acabou de fazer. Então vem aqui, run, calcula o tempo. Perceba que ele ainda não finalizou. Agora ele finalizou. Olha que massa. Então eu pedi time.sleep 5 segundos. Agora ele aguardou 5 segundos, ele novamente escreveu a informação ali dentro, né, do arquivo .txt, e agora o tempo de execução que ele levou foi 5 segundos e alguns centésimos e milésimos de segundo aqui também. Beleza? Só que perceba que ele traz muitas casas decimais. Então vamos formatar isso aqui para ficar visualmente melhor e para a gente saber o que é esse número, né? Porque a gente que está desenvolvendo o código a gente sabe, mas o usuário pode não saber o que esse número significa, tá? Então, tenho aqui a minha informação do delta, eu quero printar esse valor, eu quero printar ele formatado. Então, eu já mostrei isso em alguns vídeos anteriores, vou mostrar aqui novamente. Coloco o Fzinho, aspas duplas, coloco chaves, dentro das chaves vai as minhas variáveis, ou seja, os valores que vão ser dinâmicos, né, dentro do meu código. E aqui dentro, eu coloco assim, tempo de execução, dois pontos, espaço. Aqui dentro ele vai apresentar o valor delta, né, o tempo em segundos que levou para executar o meu código. E como eu sei que esse valor é em segundos, eu escrevo segundos. Beleza? Então, ele vai mostrar tempo de execução delta segundos. Vamos rodar de novo para ver se vai dar certinho. E agora eu vou mudar um pouco a frase aqui só para a gente ver se ele vai alterar o nosso TXT lá. Beleza? Então, vou rodar, vou deixar aqui, em vez de 5, vou deixar 3 segundos. Então ele vai rodar, vai escrever, funcionar o meu código, vai sobrescrever no meu arquivo o arquivo txt, vai aguardar 3 segundos, vai finalizar e vai mostrar tempo de execução delta segundos. E aqui eu quero que ele traga para mim somente com 2 casas decimais. Vou escrever aqui então, para ele trazer com 2 casas decimais, eu vou arredondar esse valor, round, usando a função round, vírgula 2, ou seja, ele vai arredondar para 2 casas decimais e vai retornar essa variável aqui dentro. Vamos rodar para ver se vai funcionar certinho? Clico com o direito, run, ele vai rodar, vai escrever lá dentro, vai aguardar 3 segundos e vai finalizar. Beleza, olha que massa agora. Então, ele trouxe aqui para a gente, formatado como a gente pediu, tempo de execução, 2 pontos, 3.01 segundos. Conforme a gente pediu aqui em cima, né? Para ele arredondar com 2 casas decimais, ele trouxe realmente com 2 casas decimais. Agora só vamos confirmar se ele alterou o que ele escreveu dentro do nosso código. Abro a pastinha onde está o meu código salvo, arquivo.txt e está aqui, ó, funcionou o meu código novamente. Show de bola, gente? Maneiro, né? Bom ver que com poucas linhas, como eu comentei, né? A parte do cálculo de como executar, como você calcular o intervalo de tempo, é basicamente daqui e esse início. Então, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4, você deve manter dessa forma para calcular o intervalo de tempo. A única parte dinâmica que você pode mudar no seu código, colocar o que você quer fazer, é essa parte do bloco principal do código. Legal? Então o que eu recomendo você não alterar é isso aqui, etapa 1, 2, 3 e 4. E essa etapa, vou até chamar aqui, ó, etapa dinâmica. A etapa dinâmica é a parte funcional do seu código, o que você quer que realmente execute. Então você mantendo conforme eu te mostrei e alterando somente a etapa dinâmica, ele vai executar e vai mostrar certinho para você, tá? Lembrando que eu coloquei isso aqui só para ser uma forma mais didática de vocês entenderem também, beleza? E
Obviamente eu vou deixar esse material, esse código texto aqui para vocês na descrição do vídeo, que você acessa o link, baixa o material dessa aula para você comparar durante o seu estudo ali e ver se está tudo saindo corretamente, beleza? Beleza, pessoal. Então, nesse vídeo a gente aprendeu como calcular o tempo de execução do nosso código para quando a gente quiser monitorar, melhorar a performance do nosso desenvolvimento, a gente consegue fazer dessa forma como eu te mostrei. Se você conhece uma outra forma de calcular o tempo de execução do código ou faria alguma coisa diferente como eu fiz, deixa nos comentários aí para a gente aprender junto. E, como eu disse no início, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa fazer esse conhecimento chegar a mais gente. Deixe seu feedback para mim nos comentários. Clique no like para saber que esse vídeo foi importante para você e está fazendo sentido esse tipo de conteúdo no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.